profissões. Eu não vou citar todo mundo, porque depois as pessoas vão se apresentando. E dizer que a gente melhorou muito a atenção ao paciente, a hanseníase nessa unidade. Primeiro que a gente ampliou muito o espaço e deu um espaço qualificado para essas pessoas. Então, a gente faz a triagem, a dispensação de material, de medicação, avaliação de incapacidade, busca ativa de faltosos, atendimentos a reações, treinamentos multiprofissionais para o estado da Bahia, aplicação de contraceptivos. A gente aumentou as especialidades aqui na unidade, a gente tem um centro cirúrgico agora que dá conta das questões das neurólises, das cirurgias ortopédicas. Então, a gente precisa se aprimorar cada vez mais. Então, eu queria agradecer imensamente as pessoas que vieram aqui, principalmente o doutor Heitor, que veio de Fortaleza, e botaram ele para voltar no voo de 6 horas da manhã. Que trabalhou muitos anos, a equipe do Dom Rodrigo tem muita admiração por Chile, todo mundo muito alegre dela estar aqui, e doutor Paulo, que é da UFBA, um grande especialista também em hanseníase, que veio aqui prestigiar esse evento. E vou chamar um outro grande parceiro que a gente tem, que é a DIVEP, que foi quem ajudou a gente a organizar esse seminário. E eu vou passar a palavra para a Aparecida, que está aqui representando Jeane, que é a diretora da Vigilância Epidemiológica, e já vai também passar para a primeira fala dela, que são os dados epidemiológicos da hanseníase na Bahia, incluindo, claro, Salvador. Gente, tem que ficar aqui, porque está sendo transmitido para outra sala, e a gente tem que ficar na frente da câmera, viu? Senão a transmissão não... Bom dia a todos e a todas. Desse detalhe. Agradecer em nome da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, da doutora Jeane Magnavita. Infelizmente, teve outra agenda em Ilhéus. A gente tem vivenciado diversos problemas. Tem dengue agora aí em Feira de Santana. Estamos vivenciando a epidemia de dengue lá. E outros municípios têm aumentado esse número de casos. Então, assim, a gente hoje está vivendo uma diversidade de problemas, né, com retorno de doenças que a gente tinha controle, de outras que a gente não tinha controle, e outras que estão chegando, por exemplo, do Maiara, que a gente já tem registro de casos. Então, agradecer em nome da DIVEP, dizer que o Corpo Maia, a DIVEP sem o Corpo Maia não consegue sobreviver, né? É o nosso grande parceiro mesmo em todos os momentos. Então, se falou desde a capacitação até o socorro para liberar um medicamento para algum paciente que muitas vezes chega no município e não consegue retirar esse medicamento, né? Vem de outro município. Então, falar um pouco do panorama da Hansen no mundo Brasil e Bahia. Em relação à hanseníase, nós temos mais de 210 mil casos por ano, essa é a média, esse é um dado de 2017. Né? Mais de 150 países com registro de casos ativos da doença, e o Brasil está entre esses países. Nas Américas, que corresponde a 14% dos casos, o Brasil responde por 92% desses casos, né? Respondendo aqui, e aí eu fui passando, né? Deixa eu ver se...
Então, mais de 17 mil casos em crianças, que corresponde a 8% do total de casos novos, tá? 12 mil casos com deformidades visíveis, que são os graus de incapacidade, que corresponde a 6%, né? Sendo que 2% desses casos ocorrem com grau de incapacidade em crianças. O Brasil ocupa a segunda posição em relação ao número de casos, né? Então, em 2007, aqui a gente pensar que o número de casos de casos gerais e aqui o número de casos em criança, mostrando que pelo menos aqui os municípios que têm pelo menos um caso, que é esse pintado de mais escuro, né? E aqui em menores de 15 anos. Então, mostrando realmente que no Brasil, mais de quase 3 mil municípios existem registros de casos da doença, né? 905 municípios diagnosticaram pelo menos um caso, e casos novos em menores de 15 anos, pelo menos em 630 municípios. Né? No estado da Bahia, a gente tem pelo menos 30 municípios que, de 2013 a 2017, não registraram nenhum caso de hanseníase. Tá? Então, isso é bem preocupante, porque esses municípios, muitas vezes, ele está entre municípios que têm uma incidência alta, que tem um número relativamente alto de casos. Então, isso é bastante preocupante para a gente. Em relação à taxa de detecção geral, né, a Bahia, em 2017, estava com a taxa de detecção de 14,5 e a taxa de detecção em menores de 15 anos de 4,12. Né? Então, a gente está numa situação intermediária, mas é bastante preocupante, porque a gente não consegue reduzir essa taxa de detecção a níveis significantes. Então, aqui mostrando para a gente as regiões do país com maior taxa de detecção geral para hanseníase, sendo que a região Nordeste, Norte e região Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentam as maiores taxas de detecção, tá? Em relação à taxa de detecção em menores de 15 anos, a gente observa que o Norte ele inverte com o Centro-Oeste, né? Então o Norte passa a ter uma taxa de detecção maior do que a região Centro-Oeste. Então aqui a taxa de detecção do Estado, apesar de a gente observar essa tendência decrescente nessas taxas, mas nos preocupa bastante, porque a gente não tem reduzido de forma significativa, sobretudo nos últimos 5 anos, e nos preocupa a situação de municípios que não têm registrado casos. A gente não registra casos, esses casos estão lá sem diagnóstico, né? A gente está fazendo um projeto piloto, a gente está com a colega aqui de uma regional, de um município que há 5 anos não notificava caso, e da busca ativa que a gente utilizou a implementação da ficha da campanha, já tem suspeitos 12 casos de hanseníase no município. 15, né, Sayonara? Então, a gente precisa fazer busca ativa realmente de casos. Logicamente que a gente está num centro de referência, né? Mas a atenção básica, essa é a principal atribuição da atenção básica. Essa busca ativa para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. E isso tem sido um grande desafio para a gente, porque a gente tem uma rotatividade de profissionais, mas não é só isso, talvez essa é a maior desculpa, né? Mas, de fato, no processo de trabalho da atenção básica, isso não vem acontecendo na prática. E a gente precisa fazer com que isso ocorra. Em relação à taxa de detecção em menores de 15, né, a gente tem uma taxa de detecção alta, então em torno de 3,4. E aí a gente observa que, embora tenha essa redução, a gente tem vários problemas ainda e desafios para enfrentar a hanseníase. Então, houve uma redução de 2008 a 2018 de 29% no coeficiente de geral da hanseníase e 34% subiu aqui um pouquinho em relação aos menores de 15 anos. E aí a gente tem, por região de saúde, a gente traz por região, né, no estado da Bahia. E aí o que a gente observa aqui? Enquanto nós temos regiões a exemplo de Barreiras que conseguiram reduzir a incidência pela metade, a gente tem outras regiões que a gente começa a observar um aumento dessas taxas de detecção, que do ponto de vista para a gente, são regiões que muitas vezes realmente não estavam realizando esse diagnóstico, e isso
isso melhora a partir das capacitações que têm sido feitas nessas regiões. Então, a região de Botirama tem sido uma região prioritária para a gente, né? Senhor do Bonfim também aumentou essa incidência, Irecê e Serrinha, Jacobina e Alagoinhas e Itapetinga. Quando a gente analisa, por exemplo, Alagoinhas e Ribeira do Pombal, que é da região nordeste do estado da Bahia, a gente tem as menores taxas de detecção ocorrem lá. Então, quando a gente vai avaliar outras doenças, outros indicadores, também eles têm diversos problemas, e isso a gente começa a pensar na rede organizada daquela região. Existe um grande vazio assistencial nessa região. Taxa de detecção por faixa etária, então a gente observa uma redução significativa em todas as faixas etárias, mas a partir dos 70 anos isso não é tão significativo, e 80 anos e mais essa taxa de detecção ela aumenta. Então, a gente precisa estar pensando em rancenias também nos idosos. Em relação à proporção de casos, é uma proporção maior no sexo masculino, e isso vem se mantendo ao longo do período. Em relação aos casos multibacilares, 65% dos nossos casos aqui em 2007 foram multibacilares. Em 2018 se repete, chega a 68% de casos multibacilares, ou seja, esse diagnóstico que é tardio, a gente não consegue fazer um diagnóstico tão precoce, e isso a gente observa quando a gente analisa o grau de incapacidade. Cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico de casos com grau de incapacidade 2, o que diz respeito à falência do nosso diagnóstico precocemente, sobretudo na atenção básica. Então, quando chega para essa referência, esses pacientes já têm um grau de incapacidade, ou 1 ou 2, né? E esse diagnóstico não foi feito lá precocemente ainda na atenção básica. O grau de incapacidade 2 em 2007, 2017 na Bahia, foi em torno de 8,6, e ela se mantém. Então, aqui a proporção dos casos de 2018 que foram avaliados segundo o grau de incapacidade no momento do diagnóstico. Então, nós tivemos em torno de, a Bahia, 81% dos casos foram avaliados segundo o grau de incapacidade no momento do diagnóstico, o que até pouco tempo era muito baixo. Então, pelo menos a gente está avaliando, ou pelo menos está na ficha de investigação de que está sendo feita essa avaliação, e os menores de 15 anos chega a 92% desse grau de avaliação, desse grau de incapacidade. Seria ideal 100% de avaliação, né, sobretudo para essas crianças. E aí o grau de incapacidade 1 grau 0, na Bahia está em 57,9% em 2018, né? Crianças, 83% não tiveram grau de incapacidade, mas já aqui grau 1, 8,7% e grau 2, 6,8%, criança nenhum, né? Mais de 15 anos e mais, sai de 17,5% para o grau de incapacidade 1 e o grau de incapacidade 2, 6,8%. Então, na Bahia, o grau de incapacidade 1 dos casos avaliados chega a 17%, né? Enquanto que o grau de incapacidade 2 chega a 6,4% em relação a essa avaliação. Então, não foram avaliados, e também que estão em branco, quase 20% desses casos não tiveram essa situação avaliada quanto ao grau de incapacidade, né? Isso nos preocupa do ponto de vista de que nenhum caso de incapacidade entre crianças recém-diagnosticadas é meta para a eliminação, a estratégia global para a eliminação da hanseníase até 2020. Então, a gente continua fazendo diagnóstico tardio, né, tanto em adultos e, sobretudo, quando a gente não examina essa criança, né, a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. Então, e, além disso, o diagnóstico em criança significa de que a gente não está fazendo diagnóstico em adulto precocemente. E quando a gente avalia isso dentro do Estado, lógico que eu não trouxe porque acabou que a gente fez uma planilha grande, essas regiões ela têm representatividade diferente. Eu coloquei os números aí, mas se a gente acabar destrinchando por região e por município,
a gente observa que esse grau de incapacidade, ela tem diversos formatos nesses municípios, nessas regiões. Então, ou não avaliam, ou avaliam mais ou menos, enfim. Então, a gente tem uma diversidade aí nesse processo. Então, quando a gente avaliou por núcleo regional de saúde, que é como está dividido administrativamente o Estado, e também na lógica que seriam as antigas macro-regiões, a gente observa que o grau de incapacidade 2, né, no leste, que aí essa região toda aqui, Salvador, Santo Antônio, Cruz das Almas, Camaçari, né, então a gente pode tirar isso aí da região de saúde. A gente observa também que tem algumas dessas regiões que tem maior grau de incapacidade do que outras dentro de um mesmo núcleo de abrangência. Então, depois do leste, nós temos aqui, por exemplo, o centro-leste, né, que está acima do estado, e o que está bem próximo do estado e o sul. Mas quando a gente abre, por exemplo, a centro-leste, a gente observa que o grau de incapacidade 2 na região de Ceabra, não peguei especificamente o município, mas a região de Ceabra, chega a 25%. Então, o que diz um diagnóstico muito tardio para essa região. Então, o que a gente precisa trabalhar com essa região? Né? Que estratégia a gente precisa desenvolver junto à região de Ceabra para que a gente consiga melhorar esse diagnóstico? E aí, Feira de Santana, a região especificamente de Feira, que também está no centro-leste, esse grau de incapacidade é de 9,7. Teixeira de Freitas, lá no extremo sul, tem um grau de incapacidade de 10,3 dentro das duas regiões de saúde lá do extremo sul, Teixeira de Freitas que tem a maior grau de incapacidade 2. Salvador, dentro da leste, Salvador, região de Salvador, e Santo Antônio de Jesus, que também tem um grau de incapacidade muito alto. Não é a região de Santo Antônio, ela não tem o maior volume de casos notificados, mas quando ela diagnostica, o grau de incapacidade está muito elevado, ou seja, também reforçando que o diagnóstico está ocorrendo de forma tardia. Ribeira do Pombal, que é da região Nordeste, 11%. Paulo Afonso, que é do núcleo regional de Juazeiro, então o Norte, 11%. Itabuna, 9,3%. E Valença também chega a 16% do grau de incapacidade avaliado no total de casos. Então, só para a gente ver quando a gente destrincha o Estado, a gente tem uma diversidade, né, de situações. Então, aqui em relação aos exames de contatos, a Bahia em 2017 examinou 69% e já em 2018, 69% também. A gente já conseguiu melhorar um pouquinho, porque a gente fez um trabalho junto às regionais, dos municípios, né? Então a gente já conseguiu melhorar e chegamos a 72%. Né? Então, isso se a gente conseguir, além de examinar de fato essas pessoas, é importante também o registro no sistema de informação, porque é de onde a gente tira o dado. Então, se examina, mas não lança isso no sistema de informação, quando a gente faz as avaliações, a gente pode ter resultados que, na prática, eles são maiores do que o que está apresentado a partir do sistema de informação. Essa base foi no dia 30 do 4. E aqui os contatos examinados por aqueles núcleos regionais que a gente mostrou anteriormente, e a gente observa que o Oeste é quem tem uma melhor proporção de contatos examinados, mais de 80%, embora a meta ideal seja acima de 90%. Né? Mas a gente observa que o Nordeste e o Leste, que eu expliquei anteriormente, são os núcleos regionais que menos examinam contatos de Hansen. Quando a gente avalia aqui contatos novos de Hansen menores de 15 anos examinados, é em torno de 75%. Então, aumenta um pouquinho, né? Aqui, proporção de casos novos curados no estado foi em torno de 79 em 2017 e casos curados nas coortes em 2018 em torno de 70,5. Então, a gente tem aumentado um pouquinho, já melhorou, saiu de 70, já tem 78, mas a gente precisa chegar no mínimo a 90% dessa cura, ou melhorar o sistema de informação, ou a gente identificar se realmente esses casos não estão sendo curados.
Em relação à avaliação, em relação à avaliação também do grau de incapacidade, aqui no momento da cura, que a gente dá alta desse paciente, a gente observa que aparece, por exemplo, o grau de incapacidade em criança, né? Grau de incapacidade 2 em criança. Né? Então, a gente reduz também a nossa avaliação no momento da cura. Então, a gente até conseguiu lá fazer a primeira avaliação no momento do diagnóstico, isso é dos anos das coortes, mas não conseguimos fazer isso no momento da cura, e isso chega a 56% dessa avaliação do grau de incapacidade nesse momento. Aqui, só para mostrar, a gente vai trabalhar com o Ministério, está trabalhando numa lógica a partir de agrupamento de municípios segundo critérios operacionais e epidemiológicos, e a partir daí vamos trabalhar por grupos de municípios. Como eu disse para vocês, nós temos no grupo 1, e cada grupo ele é avaliado de acordo com esse perfil que foi categorizado aqui pelo Ministério. Como a gente ainda vai tentar trabalhar isso com os municípios e estratégias a partir desses grupos, por exemplo, o município sem detecção de casos, é um município de um grupo 1, na Bahia tem 30 municípios que não notificam casos por 5 anos consecutivos, de 2013 a 2017, não foram avaliados, não foram identificados casos de hanseníase em 30 municípios. Mas nós tivemos, por exemplo, no grupo 2.1, que é o grupo 2.1, municípios que avaliaram pelo menos 75% dos casos quanto ao grau de incapacidade física no diagnóstico. Então, nós temos 87 municípios que estão nesses critérios. Então, a partir desses critérios, a gente vai trabalhar com os municípios, com as regionais, para que a gente possa elaborar um plano para o Estado, né, considerando a especificidade de cada município. Então, por exemplo, para a gente, a prioridade é essa questão dos municípios que não têm caso nesses últimos anos. E aí, grata pela atenção, hanseníase identificou os tratores do grupo. Bom, a gente vai abrir rapidinho para uma pergunta para a Cida. Quem quer perguntar alguma coisa? Tem que vir para aqui. Todo mundo que vai falar tem que ficar na frente da câmera. Você vai esquecendo e vai chegando, porque também quer olhar. Bom dia a todos. Eu vou falar o que Sheila falou, só que ela está tirando hoje, coisa rara. Na verdade, esse dado, como você viu, o Rio Grande do Sul é um estado que, do ponto de vista de prevalência, que é um dado meio falso para a gente, que não reflete a realidade, quando você tem um número de casos existentes, você reduz o tempo de tratamento de 2 anos para 1 ano, você já reduziu 50% na caneta. Mas o Rio Grande do Sul ele era eliminado há um tempo atrás. Hoje é o caso é o estado que tem mais casos multivacilar, proporção de incapacidade física. A gente vê os casos lá, o Sinésio tem uma aula, Paulo, pegando os casos do Rio Grande do Sul, é caso assim que demorou muito para ter o diagnóstico. Nós vamos estar lá daqui a 2 semanas, discutir o Paulo, quer dizer, mostrando que quando você finge que eliminou, você perde a cultura de discutir, de estudar e perde a capacidade de diagnosticar. Era só para reforçar isso aí. Fala. Eu estou com minhas 2 residentes, meus 2 professores, aí o negócio pegou para um lado. Tem um pesquisador, Paul Fine, que ele diz que hanseníase não é uma doença erradicável. Até conviveremos com hanseníase ad eterno, né? Então, a gente tem que pensar, sempre diante de um paciente, a possibilidade de a gente estar com hanseníase, ainda mais nós que vivemos numa região endêmica. Era isso. Eu queria fazer só um comentário, que às vezes a gente diz assim, pô, 30 municípios não detectam. Que coisa boa, não tem hanseníase naquele município. E é exatamente o oposto, pelo que Cida falou aqui, né? É porque eles não buscam, então as pessoas depois do diagnóstico é tardio. Pronto, deixa eu ver minha programação. Ninguém quer mais fazer nenhuma pergunta, Cida? Áurea? O que é chamado de curado aí, né? Qual é o critério utilizado para a cura, doutora Áurea quer saber? Eu vou repetir, porque tem que passar lá para... Então,
esse critério aí são os critérios que vocês utilizam para a alta do paciente, né, no serviço, e que vocês informam o sistema de informação. Então, o mesmo critério que vocês utilizam na alta. É porque pode voltar depois, né? Pode voltar, se ele voltar com recidiva, ele já não vai entrar, porque a gente está avaliando cura de casos novos. Então, todos os casos novos que entraram e que foram seguidos na coorte. Então, para a gente avaliar 2018, a cura em 2018, a gente está avaliando os casos falcibacilares de 2017 e os multibacilares de 2018, que aí a gente tem o tempo máximo, ou 2016, que é o tempo para encerramento desse caso no sistema de informação. Tá? Então, essa cura de multi pode acontecer com um ano tranquilamente, né? Mas para fim de avaliação, né, a gente avalia esse caso apenas a cura de 2018, esse caso que foi notificado em 2016 para multivacilar. Quero avisar que nós estamos dentro do cronograma. A menina foi levando. Totalmente, 5 minutos adiantado. Então, chamar amigo para fazer as coisas foi, porque eu pedi para mandar os currículos que eu puder apresentar, e ninguém mandou. Mas a gente conseguiu. Então, eu vou chamar agora para falar sobre hanseníase, uma doença para a vida toda, Dr. Paulo Machado, que é mestre e doutor pela Universidade Federal da Bahia, fez pós-graduação em imunodermatologia em Lyon e é atualmente pesquisador associado do Serviço de Imunologia da Universidade Federal da Bahia e professor adjunto de dermatologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, doutor Paulo. Obrigado. Não sou Mariano, professor, mas o resto tudo eu continuo. Obrigado, senhor Cid, parabéns pela iniciativa, né? É muito bom estar aqui. E a gente está sempre aprendendo com hanseníase, é realmente um tema fascinante, né? Além de dramático, mas eu acho que ele me falou que eu tinha que arrastar. Bom, enquanto isso, eu vou falar uma coisa. Quando o senhor Cid, conversei com o senhor Cid sobre essa apresentação, eu falei da minha preocupação, principalmente com uma das questões que a gente vê mais no dia a dia num hospital de referência, que é o hospital universitário, né, que são os pacientes com reação, principalmente aqueles que têm reações mais graves, e que é curioso que o paciente às vezes chega para a gente e diz: pô, doutor, o senhor me enganou, o senhor disse que eu ia ter alta com 1 ano, eu estou aqui há 10 anos. Porque as reações, elas vão e voltam, e às vezes muito mais do que 5 anos. Né? Levando o paciente a ter sequelas, seja pela própria consequência da reação, pelo uso de medicamentos, que são medicamentos que têm inúmeros efeitos colaterais, corticoide, talidomida, imunossupressores, etc. Né? Então, eu pensei um pouco nisso, quando veio esse tema. Mas depois eu parei para pensar um pouquinho, principalmente quando eu comecei a preparar essa apresentação, que não sei de última hora. Mas eu comecei a pensar um pouquinho que a história da coisa prolongada, do sofrimento prolongado da hanseníase, vai muito além das reações. Em vários aspectos da vida das pessoas, a gente vai ter essa questão de ser uma doença prolongada e, às vezes, com consequências para o resto da vida. Né? Então, na verdade, eu vou falar de várias questões que têm a ver com a doença hanseníase, não somente a reação. Então, o primeiro ponto de vista, digamos assim, da questão de ser uma doença para a vida toda, com consequências prolongadas, é o ponto de vista epidemiológico. Né? E aí vai vou comentar um pouco que até foi comentado agora, ao final da apresentação da colega, que é a questão da eliminação do ponto de vista epidemiológico. Então, isso aqui é um dado da Índia, esse gráfico daqui. É muito parecido com o gráfico do Brasil. Tá bom.
é muito parecido com o dado do Brasil, no sentido de que essa curva aqui da prevalência, né, do número de casos, claro, caiu muito após a PQP. E tu até comentou, ainda você já limpa com a caneta 2 anos, 6 meses de tratamento, então é claro que com a PQP isso caiu, tem uma falsa impressão de que a doença estaria sob controle e muitos governos do mundo inteiro usaram esse dado para se autopromover, fingindo que estava eliminando a doença, né? Enquanto que a gente vê aqui, essa outra curva aqui, que você sabe que é a detecção de casos novos, também muito semelhante. Aqui na Índia caiu mais forte até do que no Brasil, mas depois manteve a tendência. Esse dado vai até 2015, e no Brasil esse dado vai até 2010, e claro que tem uma certa tendência de cair, mas uma tendência muito tímida de queda. Na verdade, do ponto de vista epidemiológico, de que faz projeções, isso é uma tendência a se manter. Né? E aí é aquela questão mesmo. Você tem determinados municípios onde você não tem casos diagnosticados, tem um dado também de Sinédio, tem um estudo na Amazônia, mostrando que quando se faz uma visita a esse município, você, às vezes, em um dia de campanha, você vai diagnosticar 10, 20, 30 casos, mas você que tinha um caso diagnosticado, 2 ou nenhum. Então, ainda tem muito sobre diagnóstico, o que deixa a gente nessa questão de eliminação. O Provine é um epidemiologista muito respeitado no mundo inteiro, é da Inglaterra, da London School GGN, né? Então, sem dúvida, é pouco provável que seja uma doença eliminável, e a OMS insiste nesse discurso em vez de ter uma preocupação maior com aumentar o diagnóstico, aumentar o treinamento dos profissionais de saúde, melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes, e melhorar a acurácia diagnóstica e a qualidade de vida, que essa que devia ser a preocupação. Então, a gente fica sempre questionando e, muitas vezes, quando se fala em eliminação, acontece justamente o que tem acontecido agora no Sul Maravilha, onde a doença está eliminada do ponto de vista epidemiológico, o pouco de recurso de treinamento que havia investido nela é retirado, os profissionais se esquecem de diagnosticar, e aí, quando a doença é diagnosticada em fase avançada, com grau de capacidade 2, e aumentando cada vez mais os números multibacilares. Né? Então, eu acho que isso mostra, então, que essa é uma doença para a vida toda, do ponto de vista epidemiológico, né? Sugere, pelo menos, fortemente isso. Bom, isso aqui é do professor Faber, que é holandês, é um dermatologista que sempre trabalhou com medicina tropical, principalmente hanseníase, leishmaniose, trabalhou em países da África, etc. Então, ele é uma autoridade, já está aposentado hoje em dia. Esse slide tem algum tempo, mas ele é muito interessante. Isso aqui foi um estudo feito em Java e é consequência da estratégia da eliminação. Ou seja, você tem a curva aqui do número de casos, nesse momento aqui, 0,4 foi declarado que a doença estava eliminada. Java. E depois de alguns anos, olha o que aconteceu. Começou a aumentar o número de casos novos. Então, vamos esquecer um pouquinho essa questão de insistir com a questão da eliminação. É muito mais importante investir na estrutura do diagnóstico e do atendimento, porque tudo indica que, para a humanidade, pode ser que ela seja uma doença para a vida toda mesmo. O outro ponto de vista é o ponto de vista do estigma versus impacto emocional e mental. A gente sabe que essa questão da lepra, ela vem desde a Idade Média, principalmente, quando aquele termo bíblico foi confundido com a doença hanseníase, uma vez que, nesse momento histórico, a hanseníase era muito comum na Europa, né? E a igreja dominava a cultura, a política, a economia na Europa nesse momento. Então, uma coisa é como a hanseníase, doença que causa deformidades muito visíveis e impactantes do ponto de vista do trabalho, o indivíduo perdia sua capacidade de trabalhar e ou ficava deformado, assustando os outros pela sua aparência. Então, esse termo ficou arraigado e veio todo o estigma que dura até hoje, né? Levando um preconceito social forte e duradouro. Muitas vezes não adianta o indivíduo ter alta, né? Ele pode ter alta da doença, mas todo mundo sabe que ele foi ou é um leproso, né? Então, isso também é muito duradouro. E quando a gente vai ver aqui a história,
Esses pacientes da Idade Média, eles eram isolados, eles tinham que cobrir a cabeça, tinham que usar uma túnica escura para serem identificados como portadores de lepra, como leprosos, tinham que usar uma sineta para avisar a sua presença, que estavam chegando lá em determinado local, e eles eram proibidos de frequentar diversos locais públicos, inclusive as igrejas. É uma lição linda de cristianismo, né? Enfim, no século XVIII, a partir de 1756, o isolamento passou a ser obrigatório, inicialmente no Rio de Janeiro e depois nos outros estados do Brasil. E persistiu até os tempos, eu boto aqui entre aspas, porque os leprosários persistiram até o início do século XX no Brasil. Mas, aqui até quando? Imagina, até a década de 80, né? E o isolamento compulsório até a década de 20 ou 30, não, a coisa de compulsoriamente se afastar da sociedade, né? Bom, esse etc. aqui é uma reflexão sobre as coisas que duram até hoje, né? Então, quando você vai... teve um filme de Woody Allen, muito legal, Roma, um filme sobre Roma, que tem aquela família que o cara tem a filha americana, vai namorar com um rapaz que mora lá em Roma, tal, e aí o pai da menina tem uma funerária, diz, pô, o pai tem uma funerária, a mãe só falta a mãe ser médica de leproso. Então, até hoje, lepra é esse termo. Você encontra isso em romances, na literatura. Eu fui presidente da SBD Bahia há alguns anos atrás, acho que foi em 2017. E aí a gente tinha o Dia Mundial de Hanseníase e eu disse, pô, eu tenho a obrigação de fazer um pouco mais nesse ano aqui. Então, a gente tinha um assessor de imprensa, a gente não conseguiu espaço na imprensa em lugar praticamente nenhum. O único lugar que deu espaço para a gente falar sobre hanseníase foi a falecida CBN, aquela rádio muito legal, CBN, que tinha aqui em Salvador e que saiu daqui, foi fechada. Foi o único local onde a gente teve espaço para falar de hanseníase. A gente teve que pagar um anúncio à tarde, caríssimo, uma porcariazinha desse tamanho, que saiu não impressa. A gente exigiu que pelo menos eles fizessem outro dia, falando sobre a doença, etc. e tal. Então, até a imprensa, no final do século XX, no momento onde se discutem essas questões todas de igualdade social, de questões sexuais, etc. e tal, é ainda um lugar onde você, para passar mensagens sobre hanseníase, às vezes tem uma certa dificuldade. Isso é duradouro, então isso vem pelo menos da verdade mesmo, né? Bom, ainda sobre do ponto de vista do impacto emocional e mental. A gente fez um estudo lá com um grupo da psiquiatria, Lucas Parantini é professor de psiquiatria da Universidade Federal, Roberta era uma mestranda, onde a gente, nos pacientes de hanseníase, foi verificado que o paciente de neuropatia e a percepção do estigma, o indivíduo percebe que ele é estigmatizado, afetam praticamente 60% dos pacientes, a maioria. Né? E que esses pacientes, mesmo que não tinham essa percepção, quando feito determinados tipos de questionário, demonstravam que havia um impacto forte na qualidade de vida, principalmente nesses 4 domínios aqui. Aspecto físico, como é que ele se apresentava fisicamente, na saúde de uma maneira geral, nas funções sociais e nos aspectos emocionais. Um outro estudo que foi feito lá, em 120 pacientes, mostrou, aí já avaliando questões psiquiátricas, né, associadas ao diagnóstico da hanseníase, mostrou que 72% desses pacientes, quando verificados, quando analisados pelo psiquiatra na consulta, eles tinham diagnóstico, pelo menos um diagnóstico psiquiátrico. 52% tinham pelo menos 2 ou mais diagnósticos psiquiátricos. Então, olha o impacto mental. Então, por exemplo, desculpa estar em inglês, mas dá para entender, né? Doenças de ansiedade, né? Doença do pânico, de 17%, agorafobia, disfobia social, 9%, toque, 15%, doença de ansiedade generalizada, 9%, questões de depressão, no momento da avaliação, 31%, 32% no passado. E, finalmente, risco de suicídio. Isso aqui é uma coisa seríssima, né? Risco baixo, 17%, 16,7%. Risco moderado a alto, que é altamente... Tá bom assim? Eu falo alto.
E aí, desculpa aí, pessoal que está lá. Então, o risco moderado a alto, 7,5, risco alto de suicídio, é uma coisa preocupante, altamente preocupante. Somando aqui, vai dar 13 a 14% de risco moderado a alto de suicídio. Quanto tempo isso dura? Não é de uma hora para outra que essa questão é resolvida. Então, esse é mais um momento onde a doença tem realmente um trauma e persiste por muito tempo da vida do indivíduo. Finalmente, com relação ainda a esse ponto aqui, eu achei muito interessante, somente o título mesmo desse artigo aqui, publicado por um grupo... Desculpa, às vezes me atrapalho com isso aqui. Bom, a percepção de doenças em pacientes curados de hanseníase no Suriname, com desfiguramentos residuais. Então, aqui na palavra, no dizer do paciente, eu estou curado, mas eu ainda continuo doente. Então, isso é duradouro. Bom, do ponto de vista da mulher, a mulher, a gente tem que estar sempre lembrando da mulher, realmente sofreram muito nas mãos dos homens durante décadas e finalmente estão encontrando seu lugar na sociedade, mostrando muito mais capacidade do que os homens em diversos setores das atividades profissionais. Então, é muito importante ver como é que essas coisas impactam na mulher. Porque, mesmo assim, ainda existe uma distância muito grande entre o que você representa sendo homem ou o que você representa sendo mulher em muitas sociedades. Então, o nível do estigma, esse aqui é um artigo de revisão, Então, na verdade, todos esses dados aqui, eles são apoiados por mais de um estudo. Então, eu quis ressaltar isso daqui. O nível de estigma na doença é maior na mulher do que no homem. Complicações sociais e psicológicas precisam até o término do tratamento por um tempo indeterminado. Bom, na África do Sul, com relação ao casamento, na África do Sul, alguns estudos mostram que 1/3 dos pacientes é abandonado pelos cônjuges, pelo menos 1/3. Certamente essa não é a realidade só da África do Sul, de vários países, Certamente muito parecido deve ser aqui. No Nepal, durante o tratamento, cessa toda a atividade sexual por medo da transmissão. As mulheres são mantidas à distância das pessoas amadas e têm que dormir em leitos separados. A maioria é abandonada ou abusada sexualmente mesmo após a alta. Então, é óbvio que isso vai levar a um trauma que persiste por muito tempo também. Bom, agora do ponto de vista da doença em si, das reações recentes, cerca de 40% dos pacientes vão apresentar esses episódios inflamatórios agudos antes, durante ou após a poliquimioterapia, que a gente chama de reações, E a OMS coloca a hanseníase em primeiro lugar como doença infecciosa causando incapacidade física no mundo inteiro. A gente está lembrando para vocês 2 tipos de reação Hansen, que isso aqui a gente sabe bem, Tipo 1, ou reação reversa, tipo 2. O tipo 1 é um quadro, às vezes, mais localizado, mas podendo cursar com edema de mãos. A neurite e a perda de função é o mais importante, o mais preocupante em termos de sequela e de morbidade. E a reação tipo 2 é o tema nodoso, que muitas vezes tem um comprometimento sistêmico, uma vez que o bacilo não vai se encontrar só na pele e nos nervos periféricos. Ele se encontra em diversos órgãos internos. E no momento em que existe uma resposta imune inflamatória, esses outros órgãos vão ser afetados, daí a sintomatologia sistêmica de febre, artralgia, artrite, linfadenopatia generalizada, etc. Bom, então, o problema das reações são inúmeros, É algo muito impactante na vida do paciente. Acentua o trauma psicológico do diagnóstico de lepra, uma vez que ele tem um problema adicional, como se fosse uma outra doença ainda mais chata, ainda mais perigosa do que a própria doença causada pela bactéria por si. Tem um curso recidivante crônico. Podem persistir durante anos, e muitas vezes acima até de 5, após a alta da PQT. É claro que aqui vale a pena chamar a atenção todo aquele paciente, principalmente multibacilar, que continua tendo muito episódio racional depois de muito tempo, e ainda a gente pode até entender que isso ocorra numa situação onde os pacientes
6, 7 anos de reações rancênicas, mas elas já estão vindo com menos frequência, já estão vindo com menos intensidade, a gente já está controlando com dose mais baixa. Ok, mas aquele paciente que continua tendo reação durante muitos anos após a alta da PQT e de difícil controle, sempre fiquem com uma pulguinha atrás da orelha, da orelha, porque esse indivíduo pode estar, na verdade, recidivando. Ele ainda pode estar no nível de recidiva subclínico, né? Ainda não tem aquele quadro característico da recidiva, mas vale a pena fazer uma baciloscopia e ficar olhando de perto esse paciente, que aí o bacilo já pode estar voltando a se multiplicar e por isso está sustentando essas reações que vão persistir durante muito tempo. Okay? Então, é só chamar atenção para isso. E, finalmente, um outro impacto forte das reações rancênicas é que impõe, e não tem jeito, porque se a gente não fizer é pior, o paciente vai ficar com sequela mesmo, sequelas graves, vocês sabem disso. Então, impõe o uso prolongado de medicamentos com potencial enorme de efeitos adversos, principalmente corticoide e imunossupressores. Está dormindo menos mal, né? Cuidado, claro, com mulher em idade fértil é fundamental. Bom, e aqui um outro impacto é isso. Apesar de todos os cuidados, mesmo assim os pacientes podem desenvolver limitações de capacidades físicas temporárias ou permanentes, né? Bom. 5. Do ponto de vista do retardo no diagnóstico, sequelas irreversíveis. Então, aqui, rapidamente, esse dado já foi abordado. Então, acima de 200 mil casos de hanseníase são detectados anualmente no mundo, com 7%, ou seja, são pelo menos 14, 15, 20 mil pessoas já diagnosticadas com grau 2 de capacidade. Então, isso aqui é sequela para a vida toda. Não tem jeito, né? Então, é uma doença para a vida toda também nesses 7, 8% dos pacientes que já são diagnosticados com grau 2 pelo diagnóstico tardio. E aqui mostrando também o dado da Índia, a partir do momento em que aquela curva de casos prevalentes caiu e que casos novos se mantém mais ou menos estável, o aumento de casos detectados, esse desafio na Índia parece ser maior do que no Brasil, ou eles têm capacidade de enxergar melhor isso do que a gente, mas o aumento do número de casos que são diagnosticados com grau de capacidade 2, à semelhança do que está acontecendo no sul do Brasil. E, finalmente, do ponto de vista do impacto econômico. Isso aqui é um estudo também da Índia, mas outros estudos mostram dados semelhantes, mostrando que existe uma redução de cerca de 13 anos de trabalho produzido, de trabalho produtivo no indivíduo que tem um período de vida de 42 anos. Então, olha o impacto econômico disso no indivíduo, que trabalha para ele ganhar a vida dele. Pacientes jovens têm um impacto econômico e redução de capacidade de trabalho de 41%, quase metade, né? Em média, 30% dos anos de trabalho produtivo são perdidos devido a incapacidades. Isso é uma coisa também de longa permanência e um grande desafio. Então, é basicamente isso. Eu quis mostrar esses dados para a gente refletir sobre todas essas áreas onde a doença é impactante e é de longa duração, se não para a vida toda. Então, a gente não tem dúvida de que a hanseníase é uma doença com impacto forte e duradouro sobre várias áreas da experiência humana, né? E ações visando neutralizar ou minimizar esse impacto vão exigir um nível muito mais elevado do que o atual de investimento, de compromisso a longo prazo em uma rede multidisciplinar de todos os governos dos países que têm essa doença, e principalmente no nosso país. Obrigado pela atenção. Obrigado, Paulo, pela excelente revisão dessas questões aí. Vamos abrir para perguntas. Gente, vocês estão demais, hein? Ninguém pergunta nada. Eu vou falar, se a senhora perceber. Venha, Sheila. Eu achei maravilhosa a apresentação do professor, sobretudo quando ele traz a questão da mulher. De 96 a 2005, enquanto eu estava aqui,
tinham 3 maridos que acompanhavam mulheres aqui no hospital. Eu chamava marido 1, marido 2, marido 3. As mulheres vinham sozinhas. Os maridos sempre com as mulheres acompanhando, e a mulher ainda dizendo: olha, doutor, ele comeu não sei o quê, ele bebeu não sei o quê, eu disse a ele para não fazer. Cheias de cuidado com os maridos, quando os maridos eram cometidos por hanseníase, mas quando eram as esposas eram abandonadas e ficavam sós. Então, esse fato foi excelente você ter trazido. E nesses anos todos, a gente chegava a fazer um caso de hanseníase por dia, um caso novo, tá por aí? A gente chegava a fazer um caso novo por dia. Às vezes, em outubro, a gente já tinha fechado 365 casos. E eu conheci 3 maridos que acompanhavam as esposas. Pois é, por isso eu sempre digo que homem não presta, por isso eu detesto homem, né? Por isso que nós gostamos das mulheres. Bora, gente, alguém mais? Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão das recidivas, né, que são frequentes, as reações hansênicas, relacionado à recidiva da doença mesmo. Você falou para ficar atento, né, nesses casos recorrentes. Explicar um pouco mais melhor sobre isso. Comentar a doutora Áurea para falar um pouquinho mais sobre as reações ou sobre as recidivas. E, assim, se você chamou a atenção de que vai ter aula sobre isso, mas o comentário, então, é o seguinte: as recidivas, elas podem ser um pouco mais frequentes do que a gente pensa e também subdiagnosticadas, e eventualmente diagnosticadas mais tardiamente, o que é natural até certo ponto, em função da taxa de multiplicação lenta do bacilo e do aparecimento lento das lesões. E, às vezes, isso é uma coisa que realmente os profissionais têm que ser alertados. Às vezes, a gente está com aquele paciente multibacilar lidando há muito tempo, fazendo reações depois de 5, 6, 7 anos, e, eventualmente, ele já pode estar recidivando, pelo menos a nível bacilar, embora ainda talvez nem tanto a nível clínico. Então, nesse momento, não custa nada fazer um acompanhamento também baciloscópico. É por isso que a SBD tem brigado ao longo dos anos, principalmente há algum tempo atrás, com o Ministério, no sentido de que num país onde se garante tanta coisa, tem um programa tão legal para a AIDS, né, que modelo para muitos países do mundo, é fundamental garantir para a hanseníase o básico, coisas que são baratíssimas, mas que estão começando a desaparecer, que é, por exemplo, baciloscopia, e que é um exame super importante. Histopatologia também, que é ainda menos oferecido. Então, isso tudo é importante porque tem muitas situações onde diagnosticar hanseníase é difícil. E, às vezes, diagnosticar recidiva também não é fácil. Não. E, às vezes, é mais difícil ainda no pulso vacilar. Eu estou fazendo sinal assim com o relógio, eu já vou... quer falar? Sim, ele vai fazer uma pergunta ali, eu vou repetir que ela não quer vir aqui no microfone. Só um minutinho. E eu gostaria de saber se existem estudos que relacionam, por exemplo, a hanseníase às condições socioeconômicas. Então, a hanseníase acomete igualmente as pessoas em qualquer posição, ou existem diferenças na prevalência pelos estados sociais? Doutora Sheila do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia Nós está perguntando ao doutor Paulo se existe algum estudo que mostre a relação entre o nível socioeconômico e a hanseníase. Achei sua questão super interessante, super importante, né? Sem dúvida, isso devia ser tema até de uma apresentação. Isso pode ser tema de uma apresentação por si só. Tem muito dado na literatura, na verdade, e até a nossa experiência de vida como profissional que lida com esses pacientes, a gente percebe claramente que existe, sim, um contexto socioeconômico diferencial e que é responsável, certamente, pelo aparecimento muito maior dessa doença na camada da população mais desfavorecida, onde as questões de nutrição, de alimentação, de acesso à água potável, à rede de esgoto, etc., tem um impacto muito forte sobre o aparecimento da doença, sem dúvida, né? Um exemplo assim muito simples é o que aconteceu na Europa. Na Europa, na Idade Média, existia muita hanseníase. O Armand Hansen descreveu o bacilo lá na Noruega, né? Existia muita hanseníase. Por que desapareceu na Europa antes mesmo da poliquimioterapia, antes mesmo do uso da dapsona?
praticamente desapareceu, entre aspas, né? Mas por que reduziu tanto assim? Pela melhoria global do padrão de higiene, nutricional, de saúde pública, educação, etc, etc. As pessoas não têm que ficar 10 pessoas dormindo em 2 quartos, etc, etc. Então, sem dúvida, isso é super importante. Você que está aqui pertinho, vem aqui. Porque está filmando para outra sala. É só uma provocação. Como é que você vê o impacto da redução do tratamento para 6 meses sobre a hanseníase proliferativa? Uma bela provocação. Obrigado. Eu vou deixar que o Heitor aí, viu? Porque ele fez esse estudo aqui, que é um estudo super bem feito e importante. Não, eu acho que o impacto, infelizmente, eu acho que o impacto é positivo no sentido de que você não vai obrigar o indivíduo a tomar mais 6 meses de medicação sem necessidade. Né? Isso facilita a vida do paciente, isso facilita o sistema de saúde, o controle, mas eu não tenho dúvida de que o impacto sobre o aparecimento de reações, de recidiva e dessas outras questões pode ser muito pequeno se a gente não trabalhar todas essas áreas. Né? Para que haja esse impacto maior nessas questões duradouras, a gente tem que trabalhar a área de treinamento, de diagnóstico precoce, de visita domiciliar de pacientes que não vêm, de exame de comunicante. A gente está realmente fazendo BCG na maioria dos comunicantes. Às vezes a gente tem um paciente assim, que tem um nível socioeconômico mais privilegiado, e aí os familiares chegam, a mulher chega assim, doutor, não estou conseguindo, eu fui no posto de saúde não sei aonde, não quiseram dar. Uma vez eu tirei uma xerox do decreto lá, da portaria, falando que o uso de BCG tinha que ser feito tal. Leve isso lá para o centro de saúde, para ver se assim a senhora consegue tomar a sua dose de BCG. Então, essas questões todas é que vão ter impacto. Eu acho que o tratamento reduzido para 6 meses vai ser muito importante, até porque existe evidência científica. Se eu tiver que tomar remédio para hanseníase, se eu tiver hanseníase, eu vou tomar 6 meses. Vou tomar 1 ano, para quê? Se é semelhante. Heitor, eu estou entendendo, por favor. Não sei que não tem. Como não tem o tema, e eu ia falar isso quando o Paulo falou faltou a questão do tratamento. Mas sim, porque era muita coisa, né? Mas o tratamento, eu participei desse projeto, etc. Eu sou lá diretor do centro que incluiu quase 1000 pacientes e tal. Então, não tem diferença em quem faz serviço. O problema, sendo bem pragmático, que o tratamento não presta. Um tratamento que tem uso de sulfa, uma droga que dá anemia hemolítica, meta-hemoglobinemia, precaído causado pela sulfa, neurose, psicose, reação cutânea pra caramba. O tratamento que tem rifampicina, que dá síntese gripal, insuficiência renal, necrose tubular aguda, durante 1 ano, pelo menos, não é um bom tratamento. Mas o mais grave é que, como a bactéria é intracelular, e a droga que atua nessa bactéria mesmo é a rifampicina, que só destrói se ela estiver se multiplicando, que inibia aquela RNA polimerase, essa droga não vai pegar bacilo que não está se multiplicando. Então, por isso é que 6 meses com 1 ano, vai ter sempre um bacilo que não vai entrar em contato com a rifampicina, depois que termina o tratamento, ele vai se multiplicar e lá na frente dá uma recidiva. Então, a pergunta é, se eu tratar o paciente como era antes, você não é desse tempo não, mas nós deu aqui só, como era antes, você tratava até a bastoscopia zerar. E eu cheguei a fazer 5 anos de tratamento. Depois, quando a polioquimioterapia começou, que eram 2 anos. É claro que se eu tratar 2 anos, eu vou ter mais chance de pegar bacilo que não estava se multiplicando do que se eu tratar 6 meses. Mas a pergunta é, vale a pena eu fazer 3 drogas mais 1 ano e meio, esperando que um bacilo se multiplique, se eu posso, na hora que ele resolver se multiplicar e adoecer de novo, eu tratar, com a mesma eficácia que era antes. Então, então vem muita do nosso preconceito, do estigma de dizer que tem cura, que não tem, tratar uma recidiva,
como acontecimento. A principal causa de recidiva não é falência terapêutica, é parceiro que não entrou em contato com a informação. Mas esse tratamento, para resumir, desculpa aqui, é um tratamento que tem que ter outras drogas mais bactericidas. Você tem propostas como rifampicina, moxifloxacin vai sair de linha. Está com tanto efeito colateral que vai sair de linha, não vai ser uma proteína, a Valox, né? Vai sair de linha do mercado mundial. Então, mas tem rifampicina, própria claritromicina, outros esquemas novos mais bactérias. Isso aí já ia ajudar mais ainda. Mas é isso, eu só queria dar esse exemplo. Eu só queria esclarecer que a gente não colocou a questão do tratamento, porque a gente ficou discutindo esse programa, eu, Chile, Paulo, muito tempo. A gente não colocou a questão do novo tratamento, porque o tratamento parece que está engavetado. Não vai sair o novo tratamento, né, depois da mudança do governo. Então, a gente priorizou outros temas da vida prática. Como foi? O Carlos Bolsonaro. Pois é. Só uma coisa também interessante desse estudo que o grupo de Heitor fez, sobre embora não seja tema, mas muitas vezes a recidiva também tem outro lado da recidiva, que talvez seja até mais comum, que é um indivíduo volta para a comunidade, onde ele vai de novo adquirir. A gente sabe que principalmente os multibacilares, os próximos ao polo leptomatosos, eles vão manter-se anérgicos, ou seja, sem resposta de imunidade celular, o resto da vida. Então, se ele for de novo exposto ao bacilo, ele vai ter a recidiva, mas nesse caso não é nem recidiva, é uma reinfecção. Né? Então, esse é um outro problemático. Denise, eu vou repetir. E também tem a questão dos pacientes mal conduzidos com PV. Né? Ele faz o PV, aí chega para a gente, na verdade, ele era um MV, se tivesse fazendo 6 meses de MV, ele estaria bem, não chegaria para a gente reiniciar o tratamento. O Cenis está falando sobre a questão do paciente paucibacilar e multibacilar, que ele não é bem conduzido, o paucibacilar e... Perfeito, essa classificação, inclusive, aí entra aquela história da classificação usando o número de lesões. Isso é uma coisa terrível. E, na verdade, a OMS embarcou nessa história em função da Índia, em função de diversas regiões da Índia, que, por incrível, por incrível que parível, são piores do que diversas regiões do interior do Brasil, onde você não tem nem médico para diagnosticar a doença, nem profissional treinado. Então, o máximo que, às vezes, é possível fazer é identificar a lesão e contar, né? Mas a qualidade da lesão, eu sempre digo isso aos residentes, que importa não é somente o número. A lesão é bem delimitada, é uma lesão infiltrada. Se o paciente só tiver 2 lesões visíveis, mas elas são infiltradas e mais delimitadas, ele certamente é multibacilar. Se você colocar uma boa iluminação e for olhar as áreas de contorno, de sombra, você vai ver que ele tem outras áreas da pele infiltradas. Então, daí a importância não só de qualificar o profissional com um bom exame, um exame bem feito, para o paciente. Se o paciente tem 2, 3, 4 nervos espessados, ele é multibacilar, né? Principalmente acima, sei lá, de 3. E aí vai, e daí a importância não só de qualificar o profissional, mas de ter a baciloscopia confiável e bem feita. Né? É um exame básico, barato, mas que não é fácil que ele seja bem feito. Tem que treinar e capacitar também os profissionais a fazerem baciloscopia. Doutor Humberto, que é um prazer que ele esteja aqui, veio lá de Itabuna, é um médico que trabalha com hanseníase naquela área toda ali. Obrigada, Humberto. Vem fazer sua pergunta. E não envelhece, é verdade. Hoje ele vai contar o segredo para ele. Olha, se eu contar o segredo, você não vai gostar. É o Bahia. Paulo, eu estou para pirar com o número que você trouxe aqui, um trabalho feito no Hospital das Clínicas, 120 pacientes, 72% tem pelo menos um diagnóstico psiquiátrico, e mais da metade desses pacientes, 2, cara, eu estou para pirar, eu queria que você falasse mais a respeito. Quem procura acha, né? Então, a gente sabe como é essa situação.
Os pacientes, eles têm na cabeça deles que eles têm lepra. Eles têm lepra. Muitas vezes o indivíduo não conta com a mulher não conta com o marido, porque quando conta também acontece, acaba-se o casamento, né? Se ele contar no trabalho, as pessoas vão se afastar dele. Então, esse estigma persiste, quer dizer, até hoje na literatura, em letra de música, no cinema. Então, isso, sem dúvida, dá impacto. Então, se você verificar isso, e eu digo sempre aos residentes, pessoal, é o seguinte, o paciente, doutor Paulo, hoje não estava marcado para ele vir, isso não importa. A gente vai atender, pelo menos vai fazer uma triagem. Mas existe um hospital universitário pelo seguinte, porque é um hospital que concentra o nosso ambulatório de Hansen uma vez só por semana. E ele concentra casos complicados. Então eu digo, pessoal, esse paciente pode estar com reação. Ou ele pode estar com um problema forte lá, de impacto na vida dele. Pelo menos ele tem que saber o que está acontecendo com ele. E aí tudo bem, se for uma reação, uma coisa a atender, ou remarcar o mais rápido possível. Mas esse impacto psicológico, psiquiátrico, ninguém vai chegar. É raríssimo o indivíduo que vai chegar para você, doutor, estou deprimido, estou pensando em me matar. 99% não vai falar isso para você. Mas se você tiver um profissional dessa área, que converse com o indivíduo, que ele se sinta tranquilo para falar determinadas coisas, que ele não fala nem para ele mesmo, ou para a mulher dele, ele vai falar, ele vai abrir o jogo. Então, realmente, isso não nos surpreendeu, não. Não nos surpreendeu, infelizmente. Essa é uma questão muito forte mesmo. E aí a gente chega, eu chegava dizendo, não é você ser paternalista com o paciente, não é virar ambulatório de manchica onde todo mundo chega a hora que quer, não é isso. Mas tem que ter esse entendimento de que essa é uma doença que tem impacto muito forte. Talvez a doença que tenha mais impacto psicológico seja a hanseníase, pela questão da lepra também, pela questão da deformidade. Então tem que ter sensibilidade para isso. Mais alguma pergunta? Nós estamos adiantados. Então, a gente estava previsto um intervalo para um coffee break para 10 horas, ainda tem um tempinho. Tem alguma pergunta ou a gente antecipa o coffee break e antecipa toda a programação? Mas não é para ficar o tempo todo lá no coffee break, né? Viu? Então, a gente vai dar esse intervalo. A gente botou aqui para o coffee break 15 minutos, vamos dar 20, que a gente tem mais 5. Tem que ver se está liberado. Mas, de qualquer forma, vamos, não tem questões, para não começar outra aula, a gente vê. Oi, Rebeca.
Ele é terrível. Tudo bom. Até com a cultura.